Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. E aí, pessoal, mais um episódio do programa Diga Aí. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais essa audição informativa, divertida, significativa. Essa voz que chega até os seus ouvidos é de Alisson. E você já sabe, né, que aqui no programa Diga Aí, está ligado aqui a Rádio IFES, ela tem como objetivo trazer artistas sergipanos, né, para conversar aqui, né, sobre produção musical, sobre o seu processo criativo, e também, né, sobre seus posicionamentos, né, pensamentos também, porque afinal de contas esse programa não é um programa de música. A música é o que leva, é o eixo, mas a gente traz também outras discussões, né? A música ela não está isolada, apartada dos acontecimentos, né? Então, temos um convidado aqui hoje, eu vou falar rapidamente aqui, apresentar esse entrevistado. Ele iniciou a trajetória dele em 2003, junto ao coletivo de hip-hop Família Mil Grau. Se apresentou em diversos festivais aqui em Sergipe. Foi diretor de cultura estadual da Nação Hip Hop Brasil, coordenador e fundador do primeiro coletivo de pesquisas sobre negritude e hip-hop para crianças e adolescentes, dentro de uma casa de axé no estado de Sergipe. Em 2019, ele ajudou a produzir um movimento artístico periférico, MAP, no bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju. Em 2020, durante a quarentena, ele escreveu o roteiro e a poesia intitulada Griot Nagô, premiada no edital do Museu da Gente Sergipana. Nesse mesmo ano, ele produziu a música e a letra do clipe Vamos Fazer a Diferença, junto à realizadora audiovisual Dominique Mangueira. Atualmente, ele vem trabalhando no seu projeto musical solo, titulado Unir Versos Nagô, em que ele mistura hip-hop e elementos de matriz africana. Estamos aqui com ele, né, Luiz César Griot Nagô, ou Griot Nagô também. Diga aí, meu querido. Salve, salve. Mandar um salve para geral aí, para toda a comunidade sergipana, toda a comunidade do hip-hop. Saudar os orixás, né? Saudar Exu, Larô Exu. Segundo a mitologia Yorubá, o Deus da comunicação. Saudar o pessoal da minha casa, os Nigangalunga, Centro Cultural Aroquerê. Agradecer pelo espaço e é isso. É isso aí, meu irmão. Tamo junto aí. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. E vamos aí para esse bate-papo. Cara, eu até ia perguntar isso. Como é que você prefere que eu chame você, cara? Porque assim, eu fiz tipo a chamada, né? Teu nome com o teu nome artístico, enfim, como é que você prefere? É bem louco isso, porque às vezes as pessoas mais próximas, né, que eu dialogo, eu tô sempre fazendo alguns questionamentos, porque muitas vezes o Luiz César fica lá esquecidão, lá no fundão, tem que voltar para resgatar. E refletindo bem, né, isso não é uma coisa ruim, porque é o que a gente se propõe a fazer. Então, Griot Nagô é um nome artístico, né? E aí dentro desse nome artístico também tem um nome de terreiro, né, que é mais uma coisa mais de segredo, de roncó, como a gente diz. Mas fica à vontade, pode ser Griot Nagô, pode ser Luiz César, pode ser César. Alguns da comunidade até me chamavam de Malinha, por causa do handebol, né? Cheguei a jogar handebol com 6 anos de idade. O Malinha ali. E fui crescendo e ficou esse Mala. Só que no momento de hoje, Mala fica aquela dúvida, né? Ainda mais um cara periférico, macumbeiro, de dread, do rap. Griot Nagô também. Griot também, né? Pô, show, massa. Então eu vou no Griot Nagô. Pode ser que eu fale Luiz César no meio do caminho, mas, né, eu tô querendo me referir a Griot Nagô, que eu acho que tem essa aura, essa especificação, né? Essa entidade quase, né? Sim. Então, cara, você começou a falar um pouco aí a respeito dessa sua característica, né, artística e mística, né? E aí eu queria saber, assim,
Para você, assim, como é que você se apresentaria? Sei que eu fiz essa apresentação aqui um pouco mais formal, tal, né? Aquela coisa mais de portfólio. Mas como é que você se apresentaria? Como é que você fala? Se alguém perguntasse quem é o Griot Nagô? O que é esse projeto? Griot Nagô é resultado de algumas pesquisas, né? Desses 20 anos aí de hip hop. E assim que eu comecei a fazer minha caminhada no terreiro, eu percebi que a África é bem gigante, né, tal, e que o que a gente fazia aqui, que a gente faz hoje, né, como rap, como MCs, eu percebi que a gente é uma atualização dessa linguagem griot, né? Griot é um personagem de Mali, né, lá na década na década não, no século XIII, século XII, são responsáveis por guardar histórias, né? E também são músicos e brincantes dessa região de Mali. E eu percebi que com o rap a gente estava fazendo muito isso, ainda que direcionado a outros cultos religiosos, né? Vamos dizer assim. Houve épocas que o rap ele era mais católico, mais evangélico, tal. E, na atualidade, a gente tem percebido que mais artistas em destaques têm se posicionado com essa questão da matriz africana. Então, eu uso o griot como um comunicador que sou, né, que somos, como os MC também, e Nagô por causa da região do meu orixá, que é Xangô. Então, griot Nagô é como se fosse uma união dessas duas essências para aquilo que a gente está expressando. Então, foi mais ou menos isso aí. Junto a isso o hip hop também, né? Exatamente. Também fazendo essa... Exatamente. E aí, tipo, também foi algo para também tirar de cena esse malinha, porque como eu não tinha apresentado nada e o coletivo Família Mil Grau, ele tem umas características bem diferenciadas do que é o padrão do hip hop, né? São 4 pessoas bem diferentes, um professor de educação física, um advogado, um técnico em eletrônica e mecânica. Manda aí, cara, o nome dos caras, bicho. Lúcio, salve Lúcio, professor Lúcio. Salve. Tiago Borges, que é o advogado. Salve. Marcelo, que chegou na família como DJ, e DJ precisa mexer em todas as parafernálias, e ele adentrou nessa área aí da eletromecânica. E eu, Luiz César, que sou assistente social. É importante dizer que a gente, quando entrou no hip hop, vamos dizer assim, né, quando começou a produzir, nenhum desses eram formados, né? A gente ainda se encontramos por causa do esporte, por causa do handebol. Todo mundo praticava handebol? Em determinado momento, sim. Mas eu e Lúcio foi que tivemos a oportunidade de jogar profissional, fomos jogar no Paraná. A gente se conheceu no Paraná, né? A gente já disputava aqui aquela época de Jogos da Primavera e tal. Então, eu estudava no Ateneu, ele estudava no Arc, a gente meio que se confrontava. E aí, em 98, eu fui para o Paraná jogar lá. Em 99, foi quando eu conheci ele. Eu era mais ligado ao reggae e tal, ele curtia mais rap, andava de skate e tal. Me apresentou. Quando chegou aqui, a gente conheceu o Tiago, que tinha mais esse... Já tinha internet na época, né? Então, tinha o campo de pesquisa mais aberto e começou a produzir instrumental. E aí, a gente formou o coletivo, né, de hip hop. Mas passamos aí, eu acho que uns 20 anos também jogando handebol, e teve uma época que o handebol tinha 3 categorias: o juvenil, masculino, o adulto masculino e o adulto feminino. E a gente disputava jogos aí no Brasil todo, ficamos em segundo na Liga Nordeste. Tivemos bons momentos com isso aí. E como a gente precisava levar o nome do coletivo, né? Então a gente montou uma ONG, e aí todo mundo participava, todo mundo jogava, todo mundo fortalecia, e teve um momento que todo mundo jogava. Mas eu e Lúcio foi quem mais teve essa experiência. Hoje ele é professor de educação física, né? Pô, que massa, então foi importantíssimo pra gente. Então, você falou aí que a sua base de formação musical iniciou foi no reggae, é isso, que depois do hip hop? Então, bem antes louco. Do reggae você já teve outras experiências com música? Então, assim,
acho que a maioria da gente tem as primeiras experiências com música com nossos pais, né? Com o que eles escutam ali, momentos de felicidade, momentos de melancolia. Eu lembro que minha casa tinha muito vinil, tal. Meus irmãos mais velhos já ouviam rock, Legião Urbana, Paralamas. Eu sou de 83, né? Então, na virada do 80 para 90, eu lembro de já estar ouvindo isso. E aí, em 90, teve aquela explosão do rock e uma linguagem mais próxima do hip hop, que era o Planet Hemp, tinha Lembral Júnior, Nação Zumbi. Então, eu digo que essa foi a minha primeira formação musical, foi essa galera aí. E aí, o reggae, porque na rua que eu morava, no bairro Industrial, tinha um figura que tinha um equipamento de som bem alto, e ele sempre era Alpha Blonde e tal, Gregory Isaac, e eu sempre ouvia esse som e me identificava pra caramba. Então, o rock e o reggae foram as minhas bases, mais assim, no contexto de letra, no contexto de posicionamento político. Até eu escrever a primeira letra de rap foram vários processos, né? Mas essa foi a formação. Assim, eu digo que meus irmãos... Eu tinha um irmão mais velho que ele ainda participou de uma banda de samba, era Tribo do Samba. Salve Júnior, ouvindo aqui no Sete Júnior. Massa. Ele me levava para os ensaios, ficava lá no tamborim, eu ficava só observando, e sempre com essa vontade de participar de uma banda. Assim, mais pelo quesito de você sair da invisibilidade, né, velho? Periferia, você precisa ter um patamar aquisitivo que diferencie, ou de ter algo que você se posicione e seja reconhecido. No caso, era o esporte. Mas eu ainda sentia que faltava algo assim de colocar para fora, falar. A gente se expressava muito com o corpo no esporte, mas o falar era essa necessidade de participar de banda. Então, em 2013 eu conheci esses caras e a gente começou a desenvolver até hoje, peguei gosto pela coisa. Mas, cara, e como é que foi esse corre, assim? Porque você comentou justamente aí sobre a questão, né? Que você vem do bairro Industrial, e aí você conheceu os caras ali, né? Por meio do esporte também, depois vocês formaram o coletivo. Como é que era o corre para vocês buscarem eventos, ou até para gravar, para ensaiar? Todo mundo era do bairro Industrial? A galera não? Não, então, são quatro universos diferentes. Lúcio e Tiago são primos, né? As mães deles são irmãs, né? Dona Lúcia, Dona Dorinha que Deus o tenha, né? Hoje se encontram no Egbé Orum, mas eles já se conheciam, eles eram do Conjunto João Alves, no tempo era Conjunto Siri, né? Moraram nas mesmas ruas, né? Eram vizinhos. Eu fui o quarto elemento. E eles já vinham do contexto de pichação, de grafite, desse contexto mais vandal, vamos dizer assim, na rua, né? E quando eu cheguei, né, é bem louco isso, porque a gente se conheceu no Paraná, e aí ele sempre falava dos caras, a gente se comunicava por carta com os caras aqui, né? E quando a gente voltou para cá, o nosso foco principal era o handebol, era revolucionar a questão do handebol aqui. Mas tinha essa questão da fala também. E quando a gente começou a escrever as primeiras letras e tal, era mais um hobby, vamos dizer assim. Era mais um hobby da gente se ver final de semana e tal. É tanto que a gente, no primeiro ano, a gente passou um ano inteiro só ensaiando, né? Primeiro ensaiava na casa de Lúcio, depois tinha um estúdio na Rua de Lagarto, o Rafa Estúdio. E a gente, final de semana, era pegar o que tinha de grana para ficar no estúdio. Tinha alguém para conhecer, tá? Vai aparecer lá no estúdio. Era sempre lá no estúdio. E a gente, por ser um contexto mais de um rap mais sério, uma batida mais crua, a gente até ficava inseguro de apresentar nossas coisas, porque a gente queria balanço, a gente queria uma narrativa mais próxima da nossa realidade, porque década de 90 a gente tinha ali Cirurgia Moral, tinha Racionais, tinha Realidade Cruel, tinha de Eduardo Dundum, como que é como é que eu esqueço o nome do... É um rap mais, vamos dizer, pesado. E a gente ficava inseguro de colocar nossas produções, ainda que limitadas, dentro dos espaços. E não haviam tantos espaços. Já haviam espaços, mas não eram tantos. Então, como é que a gente fazia? A gente produzia nossas coisas,
ensaiava, levava um ou outro para dar uma opinião e tal. É facção central? Facção central, pô, obrigadão. Então, como a gente ouvia muito RZO, e tipo, perceba que eu estou falando nomes paulistas, porque era o eixo, né? Hoje a gente tem um eixo mais aberto, que tem Minas, tem Rio, Nordeste também já começa a vir para o foco, mas era mais paulista esse contexto. E a realidade urbana mais dura, mais densa. E aqui em Sergipe também as produções que apareciam eram bem parecidas com isso, com suas peculiaridades de local, mas eram bem parecidas. A gente já chegou com umas coisas mais RZO, mais SNJ, mas tentando falar também de relação no contexto político, mas com um balanço, até pela limitação dos programas. A gente usava um programa chamado EJ, que já vinha com os bloquinhos já de batida, a gente só ia montando. E aí nossa primeira apresentação, cara, foi na UFES, em 2003. A UFES sempre ajudando aí a galera na começada. Foi um evento de psicologia, tinham 4 bandas de heavy metal e a gente. Era uma concha acústica ainda lá, né? E aí, meu irmão, como foi isso? Porque a galera do heavy metal Sim, mas foi aceita, interessante. né? Os caras são fechados. Assim, foi interessante porque quando a gente apresentou, acho que 5 músicas. Eu lembro que Thiago, na primeira música, ele foi entrando no palco, ele pisou no cabo do microfone, ele desconectou. Só que a gente já tinha 1 ano dentro do estúdio, então já tinha um certo entrosamento. Sim. Então o outro já foi rapidão, já cantou a parte dele, ele colocou o cabo. E no final a gente preocupado com isso e as pessoas, né, do heavy metal chegaram, pô, que massa, porque tinha aquele contexto de letra, tinha uma questão política de letra. E, tipo, é bem louco que 20 anos depois a gente não tem uma letra que a gente tinha colocado assim de dizer, porra, hoje isso não se encaixa. Pelo contrário, às vezes eu estou na escola e para despertar ali, a gente está falando de hip hop, algum aluno fala, pô, mas canta alguma coisa aí, eu pego, resgato alguma coisa lá de 2004. Tipo, isso dá uma satisfação. E aí, tipo, era bem isso, era bem restrito. Né? A gente começou em 2003, a primeira apresentação foi na UFES, a segunda apresentação no Encontro Cultural de Laranjeiras, a terceira no FASC. E isso de 2003 para 2005. Então, a gente foi chegar no espaço do hip-hop mesmo em Sergipe, lá pela 4ª vez que a gente foi tocar, que já era um conflito, já tinha as posses, né? Tinha aquela questão de bairro, que um bairro não dialogava com o outro, tinha a questão de torcida, tinha a questão da galera também ver o que a gente estava fazendo ali, e alguns criticavam, não, isso aí é um rap pop, isso aí é um rap playboy, que os caras moravam lá no João Alves, mas depois foram morar no Orlando Dantas. Nessa época, quem morava na Zona Sul, pra gente da Zona Norte era playboy. Não tinha conversa. Aquelas rotulações, né? Tinha essas questões de classes, né? A gente definia por área. Então, era a necessidade de se questionar, de também colocar para fora. E era uma época de muito conflitos. E foi bem, bem difícil assim, para a gente se encaixar dentro do que chamam de movimento hip-hop. E dentro disso não era a nossa proposta. Nossa proposta era cultuar o hip-hop. E até hoje a gente tem isso como cultura, não tem isso como movimento. Respeita o que é movimento, mas a gente tem isso como cultura e para além da arte também, né? Então foi bem difícil, mas a gente permaneceu. Em 2007 a gente começou a criar os nossos próprios eventos justamente por isso, dizer, pô, ninguém vai convidar a gente não, velho. Vamos criar nossas coisas. E a gente criou o Sintonia Periférica, que é um projeto que até hoje está aí vingando em várias fases. O Sintonia Periférica ele ocorria dentro da orlinha do bairro industrial, numa quadra. Né? A gente misturava, por estar respirando o esporte e a cultura, a gente trazia... É embaixo da ponte? Né? Inicialmente era na orlinha, na quadra. Na orlinha mesmo, ali. Naquela quadra. E aí a gente conheceu o Anderson Hot Black, já se sacava nos campeonatos de skate e tal, e aí eu fui lá dialogar com ele e disse, velho, tem um projeto aqui, ele já estava com um programa na rádio, a Peripê, chamado Império Periférico, e aí eu tive a sacada de dizer, pô, vou lá, vou chamar ele para participar do nosso projeto,
Em contrapartida, vou dizer o quê pra ele? Porque o cara já tem, pô... E aí cheguei lá na casa dele, apresentei o projeto e disse, mano... Assim, veio do nada, assim, mano, a gente pode, inclusive, pô... Como o projeto é domingo, a gente coloca a rádio ao vivo e faz chamadas da rádio lá. Cara, você chegou na hora... Sim, chegou na hora, assim, tipo, aí ele... Demorou, tem umas caixas de som aí, eu chego lá, assim, e tal. E aí, às vezes, o projeto estava acontecendo, a gente ligava para a rádio e fazia chamadas e foi criando essa parceria. A gente, dentro desse processo de transição também, porque perceba, a gente chegou em 2003, já era uma esquerda tomando poder, e os movimentos sociais estavam em evidência. Nesse momento surgiu a Nação Hip Hop Brasil, que foi quando uma pessoa de cada estado se reuniu com Lula, né, e estava rolando muito pontos de cultura, tal. Sim. E a gente aí pegou esse momento, né? Então, aqui tinha a Rua da Cultura, a Casa Rua da Cultura que virou ponto de cultura. A gente sempre buscou essas parcerias. Então, sempre aí foi quando a gente conseguiu uma estrutura melhor, tal. E foi acontecendo assim, meio que na inocência, pela necessidade também de fazer, mas a gente foi a partir daí que eu também desenvolvi a minha vontade de estudar serviço social. Foi a partir desses projetos, a partir do hip hop. Vamos chegar lá. Eu quero falar dessa parte também sua de educador e também de trazer a parte do hip hop para esse contexto. E agora eu fiquei curioso numa coisa, cara, assim, se eu estiver errado, você me fala, porque você sabe muito mais de hip hop do que eu. Mas, assim, no Brasil, até onde eu sei, o hip hop ele tem meio que, vamos dizer assim, desse um ponto de origem mais ou menos da década de 80, ali com os Racionais, né? Antes já tinha até sabotagem, né? E tinha também, que chegaram a fazer, no caso, uma coletânea, né? Uma álbum coletânea. Salvo engano, acho que a galera de São Paulo, salvo engano. E fiquei curioso também, assim, quando eu vi, né? Você acabou de falar mesmo, né? O contato que você teve com o Hot Black e tal, né? Ser uma dessas representações que fortalecem o lado do hip hop, né, aqui no estado. Em Sergipe, assim, essa história do hip hop, como é que vai chegando? Que você é parte dessa história, né, cara? Sim. Você e Hot Black. Quando é que foi como é que chegou? Como é que os primeiros grupos também? Então, eu vejo isso é bem louco. Eu vejo isso, o hip hop, ele chega em Sergipe como ele chega em São Paulo, como ele chega no Brasil, como ele chega nos Estados Unidos, como ele chega na Jamaica, como ele chega na Europa, porque o hip hop ele é uma história contada a partir de cada indivíduo, né? E isso eu estou falando a partir da minha perspectiva. Então, cada pessoa que você fizer essa pergunta, ela vai ter uma história diferente. Ela vai ter um momento, uma visão, uma experiência diferente. A minha visão aqui foi o seguinte, ela começa em Sergipe com o break, né? O Bronxia, eu não conhecia os meninos, mas visualmente eu sempre via no rolê, né? Era um grupo de break que depois alguns dos participantes foram fazer rap. Eu vejo muito o hip hop como uma releitura de outras culturas, né? O hip hop ele não existe sem outras culturas. É tanto que esse é o ano que a gente faz 50 anos. Então, quando ele estava acontecendo em Sergipe, e ele é mais da virada de 80 para 90, ele estava acontecendo em São Paulo de outra forma, ele estava acontecendo na Bahia de outra forma, em Pernambuco de outra forma. Aqui, ele vem a partir dos campeonatos de skate. A partir dos campeonatos de skate que a gente começa a ter acesso a alguns fita cassete, não, se eu não me engano, de videocassete é fita cassete, né? VHS. Fitas VHS de vídeos de skate, e vinham umas músicas, e a partir daquela música a gente ia pesquisar para ver que grupo era, tal. Então, ele vem muito nessa linhagem aí. Eu acho que essa foi a primeira plataforma. Hoje a gente tem Instagram, tem essas coisas, mas os campeonatos de skate, de surf, foram quem despertaram as primeiras fontes de pesquisas nossa. Depois vieram as revistas, né? De skate também, mas aí algumas pessoas já estavam ligadas, do hip hop já estava ligada a esses campeonatos, né? E aí foi facilitando. Para mim, foi no Bairro Industrial com um grupo chamado Vozes do Beco.
era acho que 95, 96, a galera do skate mesmo, né? Que hoje se tornou o coletivo chamado ALPV, Aliados pelos Versos, que atua muito ali no Coqueiral hoje, né? Salvicinho, inclusive, que é mais antigo que eu, né? Que já faz essa caminhada. Mas eu já colava nesses caras do skate e já acompanhava, eles faziam ensaios lá, inclusive Vozes do Beco, porque a mãe de um dos integrantes era do candomblé, e enquanto estava aqui na frente a galera falando sobre rap e tal, escrevendo e tal, às vezes estava rolando lá a gira, e eles ficavam ouvindo as vozes do que acontecia lá na gira. Então, Vozes do Beco vinha desse ecoar das vozes da gira lá do candomblé. Então, para mim foi essa experiência. Só que, tipo, as narrativas dos caras, eu não me identificava... Quer dizer, não é que eu não me identificava, mas é que eu não tinha a narrativa deles. A minha narrativa era de outras experiências. Então, eu não poderia escrever o que eles escreviam. Uhum. E como tinha um contato com esses manos aí do esporte, né? Eu fui começar a escrever com eles. Mas, assim, é isso. O hip-hop ele não tem uma linha tênue. Ele vai acontecendo em cada situação. Com, inclusive, o movimento de negritude. Por exemplo, quando a gente pesquisa hoje sobre hip-hop, a gente vai encontrar uma história lá nos Estados Unidos. Né? Brooklyn, barará, barará. Só que esse povo, não só negros, é importante dizer, ele é uma cultura afro, mas não foi feita só por negros. E eu estou falando no contexto dos Estados Unidos. Se você for pesquisar ali, a gente tem várias pessoas ali, de várias etnias, quando ele está ocorrendo ali na década de 70. Mas vamos falar dos negros. De onde vieram esses negros? Vieram da Jamaica. E de onde vieram esses negros da Jamaica? Vieram da África. Então, por isso o griot, por isso que eu trago essa palavra griot. Porque se a gente vai puxando o fio condutor, a gente vai bater lá na África. Pô. E se a gente for ver o que estava acontecendo ali em Mali e antigamente Gana, já aconteciam sarau, já aconteciam essas manifestações de rua, essas narrativas. Então, assim, é a partir de cada perspectiva, de cada indivíduo, ele vai contar uma história diferente. Se você perguntar isso hoje a um garoto que está hoje na cena, né, que está aí do trap e tal, ele vai contar a história a partir da experiência dele. Ele não vai ter noção dessas coisas que eu estou falando aqui, porque ele não vivenciou. Sim. Entendeu? Então, eu vejo o hip-hop muito a partir disso, da vivência de cada indivíduo, e eu acho que é por isso que o hip-hop é grande, porque cada um vai contando uma história, uma experiência diferente, e isso é útil para várias situações de vida. Porra, que massa, velho. Você fez uma metáfora, assim, bem bonita, assim, né? Essa coisa da linha e tal, né? E que me remeteu essa discussão da ancestralidade também, né? Dentro da negritude. E dentro do seu trabalho você faz essa junção, né? Não só aí por ser MC, né? E também trazendo o seu nome artístico, né? O griot, né? Griot Nagu. A sua mensagem, que agora veio isso assim, né? Como o griot também esse mensageiro, né? A sua mensagem, né, primordial é justamente buscar trazer essa junção, né, para a galera do hip-hop, que o hip-hop tem essa conexão com essa ancestralidade. É isso mais ou menos essa sua perspectiva, seu conceito? É uma provocativa, né? Sim. É uma provocativa do tipo... se o hip-hop é uma ferramenta de negritude, é uma ferramenta ancestral, ele é africano. Ele não tem... Porque você vai puxando nesse fio aí, você vai bater lá em África. Então, é uma provocativa. Agora, quando eu falo africano, eu não estou falando que ele é só orixá. Eu estou falando que África é um continente. Estou falando que tem uma diversidade. Por exemplo, se a gente pega aqui a revolta dos Malê, na Bahia, a gente vai ver que tem uma relação com o povo islâmico, com o Islã. Né? E o Islã protegendo ali as casas de terreiro,
E isso explode aqui na Bahia, um grupo vai para o Rio, outro grupo vai para Alagoas e forma Palmares. E essa formação aí, para mim, dentro dessa pesquisa, já é hip-hop. Porque ali em Palmares se forma uma escola, se forma um quilombo, se forma uma série de coisas que hoje abriram espaços para a gente estar falando, para a gente estar expressando. Então, o hip-hop ele é diverso. Ele não pode ser somente católico, somente evangélico, somente de orixá, entendeu? Ele é diverso. E cada cultura, cada indivíduo que estiver praticando isso, que é uma cultura universal, ele está nos 4 continentes. Ele está no mundo hoje. Então, para mim, o hip-hop ele é uma ponte. Ele é uma ponte que me leva para várias outras perspectivas. Para algumas pessoas, vai dizer que o hip-hop salva. Para outras, vai dizer que o hip-hop é molecagem, é vandalismo, é político, mas que ele seja sempre uma ponte. Entendeu? Para mim, quando eu falo para mim, porque isso era um conceito do Família Mil Grau, do coletivo Família Mil Grau. Por exemplo, a gente, nessas 3 primeiras tocadas que a gente deu, a gente recebeu cachê, a gente comprou equipamento, né, toca-disco e tal. Conseguimos investir em outras coisas que hoje a gente leva para as ruas, mas eu vejo muito hoje o hip-hop como uma ferramenta, vamos dizer assim, algo que está direcionado para a indústria musical. Entende? Uhum. E isso não abre espaços para esses tipos de discussão que a gente está falando aqui. Por exemplo, você vai chegar hoje a música... Mas como produto, no caso. Você exatamente, dizer, né? Entendeu? E que não é ruim. Como ele é uma ponte, ele pode ser várias outras coisas. Mas hoje, quando você se posiciona numa plataforma como o Instagram, uma música com o nome de Giramundo, que é o nome de um Exu, guardião, que traz uma linguagem de vivência de terreiro, ao mesmo ponto que você vai encontrar uma rede ali, uma bolha de pessoas que vai dar os likes e tal e comentar, vai ter pessoas que vai dizer, opa, isso aí é o demônio e não tem condições. Eu queria perguntar justamente isso, cara, porque você estava falando sobre essa perspectiva, né, desse vínculo do hip-hop com essa perspectiva de ancestralidade, de negritude e tal, e você estava falando desse nicho, né, ou seja, desse caminho que você escolheu, né, de trazer esses elementos da negritude, principalmente dessa parte mais religiosa, né, que tem um vínculo ancestral também com tudo isso. E eu ia perguntar justamente isso, dentro do hip-hop, dentro das pessoas que ouvem, né, ou que fazem parte da cultura hip-hop, essa recepção ainda causa preconceitos religiosos, por exemplo, né? Porque você tinha falado inicialmente, né, no começo da conversa, sobre que em um determinado momento, né, o hip hop, o rap, ele estava muito associado também ao cristianismo, uhum. né? Então, e essa herança não se apagou, né? Provavelmente, que também tem uma perspectiva colonizadora também, né, dentro disso aí, e você traz uma proposta decolonial. Uhum. Né? De certo modo. Mas como é que você vê essa receptividade? Você sente que existe um preconceito também de parte de alguns grupos do hip-hop para com esse tipo de trabalho, esse tipo de proposta, esse tipo de provocação, como você falou? Hoje, dentro do hip-hop, não tanto. Mas é importante ressaltar que o hip-hop ele é a expressão de determinada época, de determinada sociedade. Por exemplo, fala-se muito que o hip-hop é machista. Mas se ele é o raio-x da sociedade, ele não tinha como ser diferente. Se a sociedade é machista, o hip-hop ele não é machista, mas ele vai ter posicionamentos machistas, sim. Ao mesmo tempo, racistas. Ao mesmo tempo, ele vai acolher todas as críticas e as experiências
vamos dizer, negativas que se vivenciou e vai tentar melhorar. A partir do momento também que as mulheres se posicionaram, a partir do momento que o povo negro se posicionou, e aí ele vai. Então, para mim hoje, não é nem tanto interessante escrever algo pensando no público do hip-hop. Porque o público do hip-hop hoje, com as tecnologias na mão, ele vive informações o dia inteiro. Então, ele está num momento, né, de experiências, de evolução deles e delas. Tipo, já não é mais o alvo, vamos dizer assim, pelo menos para a minha escrita. A minha escrita é justamente ir para lugares que ainda não pisou. Inclusive, a nossa primeira experiência foi isso. Quando a gente cantou na UFES, ainda não tinha rolado rap lá, em 2003. Se já tinha acontecido, eu não tenho esse conhecimento. Tá vendo como é louco? Então, eu posso estar falando aqui que nós fomos os primeiros a tocar lá, mas de repente não foi. E aí, se alguém se posiciona, a gente já puxa a história mais para trás. E a história vai se construindo, entendeu? Mas tem isso. E também é importante falar que o cristianismo, ele é africano. Ele vem ali de Selassie da caminhada de Jesus Cristo, ali também é africana. Então, com exceção do catolicismo, que também teve a sua caminhada dentro de África, mas todos os caminhos que a gente puxar para a essência do hip-hop, ele vai lá para a África. Ele é como um rio correndo para o mar. Ele não tem outros caminhos. Ele vai percorrer todos os caminhos, mas ele vai desaguar lá no mar. Ele vai lá na África. Então, falar de preconceito religioso dentro do hip-hop é como se a gente tivesse tentando maquiar para ser aceito por uma indústria. Entende? Por exemplo, se eu tivesse medo de falar de orixás dentro das minhas letras, eu não estaria fazendo o que vem do meu coração, eu estaria fazendo o que as pessoas querem ouvir. Então, essa parte da provocativa, eu já tiraria do meu aspecto criativo e já sairia 90% do meu aspecto criativo, porque a ideia é provocar. Às vezes a gente não sabe nem o que está falando. Muitas vezes a gente não sabe o que está falando e vai aprender lá na frente. Por exemplo, a minha bisavó, ela tinha um terreiro, eu sou do Mosqueiro ali, meus pais são do Mosqueiro, inclusive os supamigos que tem ali hoje, que é do stand-up, ali é a região da minha mãe, ali era um terreiro, ali era o terreiro da minha avó. Caramba, bacana, eu já fui lá algumas vezes. Ali era o terreiro da minha avó, tinha 2 fontes ali. Então, eu sempre trazia essa viagem, né, do candomblé e da umbanda nas minhas letras, mas eu ainda não tinha pisado em nenhum terreiro, assim, do tipo, para vivenciar mesmo. Quando minha bisavó era viva, eu tinha 10 anos, assim. Quando ela faleceu, eu tinha 10, 12 anos. Então, eu não tinha muita ciência do que eram as coisas. Quando eu fui pisar num terreiro, eu fui sentir a responsabilidade do que eu estava falando mais de perto. Então, caramba, então eu preciso vivenciar mesmo. E aí fui. Então, algumas coisas a gente fala para ir aprender. Outras coisas a gente tem um conhecimento e coloca ali para provocar. Então, hoje, eu acredito que os artistas e as artistas do hip-hop têm se posicionado mais, têm falado mais, inclusive, de orixá, têm entendido esse swing mais, né? Porque entender a música brasileira hoje, né, e o que foi produzido até hoje, a gente vai encontrar ali um swing banto. Banto é uma linguística ali da África subsaariana. Você pega o mapa da África, você pega da metade da África para baixo, todo mundo ali falava banto. Para cima já tinha mais o processo colonizador, já estava acontecendo ali os contatos com França. Inclusive, griot é um nome francês. O nome africano é Djali, que é pertencente a uma família, que quer dizer sangue, o sangue que circula. Sim. Entende? O sangue que circula. O que é o griot? É o sangue que circula, o sangue que pulsa, é a informação. E isso tem muito a ver com Exu também, que é o caos, é o que circula, é a comunicação. Então, essas relações aí, quem vive a cultura de terreiro vai compreender o que eu estou falando. Quem está ouvindo e não vive vai criar uma curiosidade. Então, já estou provocando. Ah, César, mas eu não vejo dessa forma, não sou dessa religião. Tudo bem. Então, veja a sua história e agregue isso ao hip-hop. Então, é essa caminhada que o hip-hop está. Ele está completando 50 anos,
né, esse ano, e a gente quer completar o século, a gente quer atravessar o século, a gente quer se permanecer ali. Agora, estamos em ataque, porque a indústria está aí. E a indústria tem um padrão de música. Se falando em indústria, você vai ouvir um rap hoje. Qual é o ritmo de rap que você acha que está no hype hoje? Trap? É o trap? Trap, né? É o trap, o drill? Sim. Quem definiu isso? A Sim, indústria. Então, estamos em ataque. Algumas pessoas estão se adequando à indústria, estão em ascensão, né, capital, e já tem vamos dizer, uma visão do que vai fazer com esse dinheiro. Então, para você bater de frente com a indústria, você precisa de um poder aquisitivo. Sim. Não à toa, Tupac e Notorious foram assassinados. Sim, e eles estavam criando uma indústria, né? Então, no Brasil hoje está muito em voga isso, o trap, o rap. Tem um cara chamado Renan Inquérito, né? Salve Renan, é de São Paulo, ele é professor de geografia. E uma vez eu gosto muito de acompanhar os podcasts, né? Inclusive essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo aqui. Tipo, eu cheguei em várias pessoas. E aí ele falou, perguntaram assim, o trap é rap? E ele falou, tira a letra T. Fica o quê? Rap. Agora, o hip hop não é sobre T, é sobre C. Então esse T tem que sair. Não estou dizendo que o trap tem que sair, mas é uma metáfora, é uma reflexão. Dizer, pô, o cara do trap, alguns chegam e dizem, meu carro, minha Porsche, minha melhor erva, e barará, barará, tudo sobre T. E aí você pega num diálogo de 1 hora, você não consegue provocar ninguém, você não consegue transformar ninguém. Sim. Olha o tanto de conhecimento e informação que a gente Entretenimento. E, tipo, isso está muito ligado às redes sociais, coisas de 30 segundos. Eu poderia passar aqui 2 horas falando, mas você pega um recorte de 1 minuto, acho que é o Reels, né? E joga ali, aquilo ali teve visualização e aquilo ali é que é o útil. Sim, pode crer. As coisas estão acontecendo nas ruas. Em Sergipe, hoje, tem hip-hop de segunda a segunda. Todos os dias na semana tem uma roda de rima acontecendo. Em Aracaju, na Barra, em Socorro, em São Cristóvão. E é interessante, porque o Sintonia Periférica, o primeiro evento que a gente fez, a gente colocou som, a gente grafitou ali o muro da Fábrica Confiança, né, que era a Chica Chaves. E foi o meu primeiro contato, assim, o meu primeiro despertar também para ter uma formação e poder dialogar, porque chegou uma viatura lá e ele já chegou perguntando, vocês são da prefeitura? Como assim? Porque tem que ter autorização. Não, mas a autorização está aqui. Mas aqui tem um ofício e tem a dona da fábrica autorizando. Precisa ter um documento da fábrica autorizando. Não. Aí eu vou ligar para ela. Ele, não, mas por telefone não serve, não. E aí Tiago, que é o integrante da Família Mil Grau, ele já estava no 5º período de Direito. Ele disse, não, pode sim. Lógico que pode. Aí ligamos para ela, para a dona da fábrica, ela falou, não, diga a eles que façam a segurança de vocês aí. Não fique me importunando, não. Hoje é domingo. E aí eu fiquei com aquilo, poxa, velho. Ele só respeitou porque o parceiro se identificou, deu uma carteirada ali, que era estudante de Direito e tal. E aí esse outro parceiro, Lúcio, que estudava Educação Física, ele ficou com a parte esportiva da ONG que a gente criou, né? E disse, e essa parte sociocultural? Essa parte é minha, sou eu que estou fazendo. E aí o serviço social era algo que me dava esse respaldo, né? E aí eu fui buscar isso, estudar isso, tal, e me aprofundar. Então, é interessante essas batalhas hoje que estão acontecendo, porque no governo de João Alves, ele pegou uma lei que era da década de 40, que era a Lei do Silêncio, e trouxe para cá, era uma época que tinha muito paredão na cidade e tal, e tinha muita denúncia. Então trouxe para cá. O que estava acontecendo? A polícia estava chegando nas expressões culturais que estavam acontecendo e levando o som. E para você tirar o som, você é uma audiência no Ministério Público, e daqui que essa audiência ocorresse. Então sempre a gente ia lá na SEMA, ofício na Insurba, ofício na Fucaju,
por causa do som. E esses moleques de hoje, e essas meninas, tiveram a grande sacada de que a gente faz uma roda de rima. O que é a roda de rima? Eles levam uma caixinha de som e pronto. Quando tem a caixinha, quando não tem a caixinha, no beatbox. Então, quando a polícia chega lá, como ela vai fazer? Ela vai dizer o quê? Ela vai dispersar o quê? Aí vai dizer, não, mas tem fumando, tá bebendo, tal. E aí, tipo, já é uma sacada que essa galerinha tem que ter, velho. Sem flagrante no local, para quem gosta. Sim. Porque vocês estão aí falando de uma cultura que está sendo perseguida há 50 anos. Pessoas morreram. Então tem que ter essa sacada. Mas, de certa forma, aí, não sei se já é com a visão ou se vai amadurecer ainda, mas, tipo, não tem o que a polícia fazer lá, pô. Está incomodando quem? Eles estão ocupando espaços públicos, que muitas vezes estão lá abandonados. Inclusive, isso foi um dos temas do meu TCC, né? A vulnerabilidade que os espaços públicos causam, né, nos lugares. Sim. Então, para você ver, isso ocorreu, o Sintonia Periférica ocorrendo ali embaixo da ponte. Eu falei que o Sintonia Periférica começou em 2007, ele foi até 2009. Em 2014 para 2015, quando eu entro na faculdade, eu retomo ele para debaixo da ponte. E aí, tipo, foi ocorrendo até 2018, até bem próximo da pandemia ali. Mas você falou que tem uma conexão aí entre o que aconteceu já em vários bairros, né? Que você falou aí, né? Na Barra também, né? Em cidades também aqui. No bairro Industrial, que você já falou. Você falou mais outro, Santos Dumont também, não? Aí, velho, a zona periférica toda está ocorrendo. Praça da Bandeira, todas, né? Praça do Prisco, na Barra, Praça da Juventude, em Socorro, Praça do Ralph, em São Cristóvão. Pô, tem até no Mosqueiro. Velho, os meninos se juntam, se comunicam e estão lá. E a escolha do local, cara, assim, tem algum critério que você falou aí sobre alguns espaços da cidade que precisam ser ocupados, né? Porque eles ficam abandonados e acabam se tornando um espaço de insegurança mesmo, né? De vulnerabilidade para o próprio local. Como é que é essa escolha do local? É a garotada lá que define, tipo assim, a galera, não, a gente vai fazer na praça, porque a gente sempre se reúne lá, ou tem essa coisa também, tipo, não vamos fazer num local aqui que precisa ser ocupado, que precisa ser ressignificado, porque ele tem uma história, como é que é? Eu acho que é mais de ressignificar os locais mesmo, né? Por exemplo, quando a gente pega ali embaixo da ponte, a gente estava num conflito, né, com a gestão que estava ali, eu não vou falar o nome da ONG, mas é uma ONG que perseguia muito a questão do skate ali embaixo da ponte. Por que perseguia, cara? Perseguia porque via como uma cultura marginalizada. Sim. E às vezes, essa galera ali andando de skate era quem estava fazendo indiretamente a segurança de pessoas que trabalhavam no Almaviva. Com o movimento das pessoas ali andando, conversando, quem saía da Almaviva e ia para o ponto de ônibus e passava por ali, se sentia mais seguro. No início ali da ponte ali ocorreu muito homicídio, ocorre ainda, assalto. Quando a gente começou a ocupar ali com arte, as próprias pessoas do bairro que roubava ia lá ver o que estava acontecendo e acabava sendo flagrada, porque tipo estava ali, aí se comunicava, todo mundo via as pessoas. Como é que ele ia roubar? Então isso foi, e essa ONG que foi para lá, ela foi, mas não tinha uma comunicação com a comunidade. Era uma ONG de boxe, né? Então, tipo, às vezes chamava até a polícia para os meninos do skate. E quando a gente foi para lá, a gente foi com o intuito de fortalecer esse lance do skate, porque era uma cultura urbana muito próxima do hip hop, e de ocupar espaço público. Então eu creio que quando esses movimentos direcionam para as praças, tentando ressignificar as praças. Teve um momento que a gente também ajudou a construir, que foi na primeira gestão lá de Deda, né, que foi... Não sei se pode falar os nomes pode, políticos. Cara, sem problemas, pode falar, sim. Pode falar até palavrão, pô, porque não pode falar. A gente indicou as praças de juventude. Então a gente teve essa participação. Eu tive uma participação política também com o PCdoB, e a Praça do Juventude de Socorro, a Praça de Juventude do Marco Freire, foram participações
políticas nossas, né? Como nação hip-hop, como membros no tempo era a União da Juventude Socialista e tal. E não tem mais, você não vê praças com conchas acústicas, você não vê mais praças tendo atividades. As atividades que estão sendo feitas são de pessoas que moram na periferia, que têm uma expressão artística, mas que não têm espaços. Muitas vezes eu vi meus irmãos do bairro industrial ir para a Orla e para a Cinelândia, que não tinha... Era a mesma coisa do que ocorria lá, mas que ia para lá porque era um ambiente diferente e tal. E às vezes eu não via essas pessoas lá e eu ia questionar, mas irmão, você não chega aqui na Quebrada, velho? Porra, chega no evento aqui na Quebrada, velho. Os caras, pô, velho, mas é porque aqui a gente já se saca, tal, quero ver coisas diferentes. Eu disse, porra, é mesmo. Tem gente que quer ver isso, mas tem gente também que não tem condições de ir lá na Orla. Então, sim, chega do trabalho, vai em casa, organiza uma janta, já daqui a pouco chega pai, mãe, filha, ou quer dizer, casal, para não ser tão, né, uma coisa né, fechada, padronizada, mas tipo... Eu vi que foi crescendo, e ia chegar também um momento que a gente não ia ter condições. Porque quanto mais massifica, as zonas periféricas vai criando seus problemas ali que não estão ao nosso alcance. E para ocorrer algo que venha a polícia ou venha, né, reportagem e denegrir o que a gente está fazendo... E também chegou um ponto que a comunidade também já não estava tão interessada em fortalecer, estava vendo como uma questão recreativa. E aí a gente deu uma parada em 2018 lá, porque estava virando mais festivo do que o intuito de dialogar. Era uma programação Sintonia Periférica simples, que iniciava às 18 horas. Eu ou trazia um professor da faculdade que eu estava para fazer a aula lá, ou trazia alguém para fazer um diálogo com a comunidade, apresentava um filme, né? Dominique Mangueira sempre esteve ali como parceira, né? Hoje ela é formada, realizadora audiovisual, minha ex-companheira também. Então a gente apresentava alguma coisa do cinema ali e depois os grupos musicais. Foram 5 anos, todas as sextas-feiras lá, sem incentivo de dinheiro público e também não era nosso objetivo era a independência mesmo, mas que o modelo do projeto fosse também fomentado pelo poder público. Mas é isso, basicamente ocupar espaço público e ressignificar. Né? E os resultados eles vão acontecendo. Cara, é importante isso aí pra caramba, né? Quando a gente fala sobre essa questão da ocupação, como é necessário, porque eu acho que vai além. Claro que é importante a ocupação por meio da arte, né, da cultura, mas aí vai além também para uma questão de segurança mesmo, como você citou esse exemplo, né, lá perto da Alma Viva, lá, né, uma galera do skate e tal, etc. Então, quanto mais a rua estiver vazia, mais você está dando espaço para a insegurança, né? Quando você preenche a rua, né, principalmente, né, com arte, com cultura ou com outras pessoas mesmo, né? As pessoas frequentem as ruas, você acaba criando uma outra relação. É como se a gente, mesmo sem se conhecer, acaba se protegendo, né? Acaba protegendo um ao outro só pelo fato de estar visível na rua ali, né? E as experiências são bem loucas, assim. Eu lembro de uma vez que teve foi Julho das Pretas e foram 3 secretarias lá. Assistência Social, Saúde e Educação. Foi um convite de vocês ou chegaram lá de Não, surpresa? Convite. Porque a gente tanto convidava artistas, como professores, como agentes políticos. Né? E aí estava lá as 3 secretarias e tal. E numa das falas lá, um rapaz se manifestou assim, disse, pô, meu pai está internado. Assim, não tinha nada a ver com o que estava sendo dialogado, mas ele aproveitou o espaço e meu pai está internado e está numa situação crítica e não tem um equipamento lá, que é uma sonda, se eu não me engano, tal. E ele está num estado bem grave e tal, e já fiz denúncia, já solicitei e tal. E aí a secretária pegou o nome dele, anotou.
Beleza, aí a partir da fala dele, outras pessoas também já começaram a se exaltar um pouco. Galera, calma, aqui não é um Ministério Público, vamos dialogar. E aí, uma semana depois, esse cara me ligou. Esse cara estava em São Paulo, esse cara era músico, eu não lembro o nome dele. Ele foi lançar o disco dele em São Paulo. E ele me ligou agradecendo que o caso do pai dele tinha sido solucionado, o pai dele já estava para receber alta. Aí eu fiquei bem feliz, assim, tipo, caramba, velho. Você vê, né? Tipo, o cara usou o espaço e foi atendido, pô. E a gente, às vezes, ficava com uma insegurança, né? Que eu acho que é normal de todo mundo dizer, pô, trazer político para cá, a galera vai dizer que a gente está recebendo grana, está se vendendo e tal. Você vê a importância de ter a presença lá. Teve um outro momento que a gente estava gravando lá no parque, ali onde rolava o chorinho no restaurante ali na entrada do parque, estava só eu e Dominique. E aí ela botou a câmera no tripé e começou a filmar o pôr do sol, né? Tava uma imagem bem massa. Aí eu fui me saindo um pouco pro lado para ir na mata, né? Saudar meu orixá e tal. Quando eu vim retornando, vinham quatro moleques com facão, já tinham roubado a câmera dela e vinham correndo, aí se bateram comigo. Aí eu levantei a mão e tal. Aí o cara falou... Aí roubou minha camisa, meu relógio, chave do carro, celular. O outro dizia, fure ele. Eu falava, meu irmão, aqui na quebrada você vai me roubar, pô. Aí correram. Só que esse caminho ou ia pro Japãozinho ou ia pro Manuel Preto. Eu morava num bairro industrial, numa rua que ia pro Manuel Preto e próximo do Parque da Cidade. Caramba, eu cheguei lá, ela bem desesperada, ela ainda teve a malícia de tirar o cartão quando roubaram. Tirou o cartão da câmera. E aí eu tive que empurrar o carro para a porta do parque. Quando eu cheguei na porta, alguns moradores viram, qual foi? Pô, então eu fui roubado agora. Os caras pegaram a bike, saíram e voltaram com a câmera. Eu disse, pô, onde está a câmera está o resto das coisas. Eu quero o resto das coisas agora. E aí era um sábado de carnaval, pô. Na segunda-feira, aí empurrei o carro, deixei lá. Na segunda-feira eu fui lá atrás. Quando cheguei lá na quebrada, os caras, meu irmão, foi você? Não, vai resolver agora. E fizeram as ligações lá e trouxeram tudo. E tipo, foi outro ponto muito alto, assim, dizer, cara, mas tá vendo a importância da gente estar... Eu já não morava mais lá, né? Tô morando na zona dos playboy. Agora você virou playboy. Do Jabotiana virei playboy. Porque também a rua que eu morava era muito violência, assim. Meus pais criaram 5 filhos nessa rua e já não aguentavam mais, assim. Final de semana tinha que viajar e a casa ficar só. E aí eu vi o respaldo da comunidade se mobilizar para ir buscar as coisas. De dizer, não, pô, você tá roubando os caras aqui que tá trazendo uma imagem boa pra gente. E, tipo, eram pessoas que estavam envolvidas também em outras coisas, mas que tinham essa sensibilidade, né? Então, foi um dos pontos mais altos, foram esses 2 pontos aí. De tanto do cara levar um problema de saúde do pai na presença da secretária, quanto a gente ser assaltado e a própria comunidade ir lá buscar e trazer de volta. Para mim, foi tipo, ó, faz efeito mesmo. Mas, tipo, é isso. Porque os efeitos pessoais, para mim, foram vários. Todos os dias era cansativo. Ficar lá no final, carregar as caixas, botar as caixas dentro dos nossos carros, envolver nossas companheiras nisso, catar lata de cerveja. Mas, assim, tipo, eu estava num período de estudando, de formação, na teoria e na prática. Fizemos entrevistas lá, levamos temas de Enem para lá. E, assim, não foi que a gente levou o tema de Enem, a gente, dentro desses temas de diálogo lá, acabou que caiu um dos temas. 2 anos. Um foi publicidade infantil. Sim. O outro eu não lembro bem, foi algo de racismo, algo assim. Mas, tipo, foram vários pontos. E, pessoalmente, eu fui me desenvolvendo nesse processo. A ponto de hoje não estar muito ligado a essa questão dos 4 elementos. Eu faço rap, mas não me considero MC. Se muito, um produtor cultural. Se muito. Mas nessa questão do griot, nessa questão de ser ativista, sim, nisso daí eu sinto que está pulsando, que está acontecendo. E vou sempre procurando os espaços que eu sinto que ainda não ocupei. Foi assim que eu cheguei até você. Pô, tá rolando podcast pra caramba. E às vezes as pessoas que fazem podcast, elas visam quem está ali no processo de produção, quem está com mais clipe, com mais visualização.
E meus irmãos dessa época aí, vários desistiram. Vários. Inclusive nesse momento que entra as plataformas. Com estilo mais trapper, mais drill, mais boom bap também, mas aquelas linguagens de sofrimento, as pessoas não querem ouvir mais, pô. As pessoas querem ouvir. Agora é interessante, as pessoas estão falando de carro, de tênis e tal, mas quando chega um irmão arrumadinho com carro, é boy. Aí você vê, tipo, ó, mano, você tá vendendo um produto que nem você aguenta, pô. Nem você é isso, nem cara. Você aguenta, isso, pô. Então, estamos ameaçados. Sim. Estamos ameaçados, sempre estivemos, não é algo do momento, sempre estivemos. O hip hop, se você pega a história dos Panteras Negras, que tem uma contribuição muito forte com o hip hop, inclusive o Slam está dentro dos Panteras Negras, mas você vê que o crack ele foi criado e introduzido ali, né? A heroína foi introduzida ali, porque foi a forma de atingir as pessoas, porque já tinha ali um esquema de segurança, de arma, inclusive. Sim. Já tinha ali um sistema de educação deles. Como que eles iam infiltrar ali? Já tinham um esquema econômico que chamam hoje de black money. Como? Através da droga. Então, quando você vê os irmãos pegando um equipamento e falando de droga, falando de coisas que não estão no nosso meio de produção, você diz, porra, a gente tá atirando no pé, pô. E aí eu senti muito a falta disso, desses irmãos estarem participando. Disse, velho, eu vou fazer minha caminhada, porque senão... E aí comecei a fazer contatos. Sim. Cheguei em você, cheguei em outros. E em você eu cheguei mais porque eu vi uma questão, uma ligação com a educação. Então, tipo, eu me interessei mais. Nos outros eu vi que tinha mais essa necessidade de likes, que é legal também, mas que, tipo, não sei se minha linguagem vai ser bem-vinda. No caso, assim, do programa, a gente tem essa... Como a rádio pública, né? Inicialmente eu pensei, velho, quero abrir um espaço independente, até inclusive teve gente que veio aqui, artistas que vieram aqui que estava recém-lançando o EP, nunca tinha lançado nada e tal, e pela onda da Audi Blanc foi lá e fez lá seu trabalho e tal, né? Começou a divulgar e tal, mas que não necessariamente tinha nada a ver com like e tal. E a intenção é justamente essa, a gente vê essa diversidade que a gente tem, não só em Aracaju, mas no estado, né? Eu tenho ainda... já estou fazendo alguns contatos com alguns colegas no interior, algumas pessoas do interior já vieram para cá, que produzem arte mesmo. A galera do Rock Sertão, por exemplo, já veio aqui para conversar com a gente, falar como os corre dos caras, tal, né? A ideia, como o evento cresceu, para onde ele foi, sabe? E para mim, assim, o meu objetivo principal com o programa é nessa linha, de trazer. Para mim não importa se o cara tem, sei lá, nem sei qual a referência lá, 1 milhão de likes, aí 1 milhão de views. Discos não é mais... Não, views, né? Quantos views, né? Ou quantos, não é mais... quantos streams, né? O cara tem lá. Não importa isso. Vai vir o cara que tem muito stream, o cara que tá ali ainda batalhando pelos streams. Ou que não tá batalhando, mas que ele tem algo para dizer, algo para apresentar dentro do campo da música e que interaja com outras coisas, como educação. E, assim, etc. tipo... Às vezes, alguns posicionamentos tá mais ligado à necessidade pessoal de cada um do que uma visão política coletiva. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, a gente tinha um alvo. O alvo era o Estado. Sim, pode escrever. E, tipo, não estou falando da gente, Família Mil Grau, estou falando nacional. Todos os rappers tinha que pelo menos dar uma agulhada em um prefeito, num presidente, alguém. Com o tempo a gente vai manuseando a coisa, vai experimentando, e aí cai num questionamento para vocês, inclusive, MCs. A gente hoje, depois de toda essa experiência de pandemia, de governo... autoritário aí. Não sei nem se é autoritário, porque de autoridade não tinha nada ali. A gente vê hoje que não tinha nada. Não, autoritário como autoritarismo, né? Repressor e tal. Mas se a gente pega hoje a caneta e larga o aço no Estado, e eu estou dizendo que nem estou dizendo que é certo nem que é errado, que eu inclusive fiz e faço. Mas se a gente
direciona o Estado como um inimigo e abraça as empresas, será que a gente não está sendo neoliberais? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Se a gente não quer dialogar com políticos e dialoga com empresas, então é isso a solução? Sai a política e entra as empresas? A gente teve a experiência aí de quase 6 anos, né? Se pegar 2016 para cá... A gente teve essa experiência. Se não fosse a Aldir Blanc, onde a gente estaria hoje? Pois é. Como sergipanos. Se hoje as plataformas digitais forem bloqueadas no Brasil, como é que vocês sobrevivem? Porque quando a gente começou a fazer rap, nem internet tinha. Então era escrever o rap e apresentar no público, olho no olho. E é assim que eu vejo hoje. Então, onde é que atuo? Onde é que o coletivo Nação Hip Hop, o coletivo Família Mil Grau atua? Nos espaços públicos. É o diálogo com o público. É em escola, é na rua, é na praça, é em instituições federais. E esse é o nosso jeito. E existem milhões, como eu falei. Mas a gente tem que se ligar nisso. Se a gente faz de tudo por postagens nas plataformas, a gente está direcionando, inclusive, o modelo de Estado e de nível social que a gente está hoje, de pobreza. Observe quem são as empresas mais ricas do mundo. E essas empresas é que detêm todas essas plataformas, pô. Então, elas que determinam essa miséria que a gente está vivendo e a gente está produzindo para colocar nelas. Eu só tenho uma música na plataforma, porque foi feita com dinheiro público. Então, é uma música pública. Músicas que eu produzo com meu dinheiro é algo que eu preciso amadurecer ainda. Dizer, vou entregar, vou subir. As pessoas precisam ouvir. Precisa. Vai para as atividades que a gente faz, pô. Está acontecendo. Em várias periferias. E aí, tipo, a gente vê hoje casas de show, bares que estão, né, trazendo artistas e tal, e as pessoas não questionam o cachê. Recentemente eu participei do Projeto Verão. Inclusive a atividade da Arena Criativa foi o Sintonia Periférica, porque eu tinha nota, eu tinha tudo que poderia, né, representar ali a necessidade dessa relação, né, com nota fiscal e gestão pública. E a gente colocou 16 artistas. E aí uma página jornalística foi e fez um post criticando a programação do aniversário de Aracaju, né, porque tinha cachês altos e tal, os cachês da terra era cachê baixo, e tinha a questão da evangélicos lá, pá. E aí colocou as bandas que tocaram no Projeto Verão e colocou os cachês. E aí entrou Griot na Gol lá, 10 mil contos. Nossa! 10 mil? Nossa! Aí eu fui lá e fiz uma pontuação, né? Dizer, olha, onde lê-se aí Griot na Gol é um coletivo. E essa é uma página jornalística. A discussão está para além do que está sendo colocado ali, porque a postagem foi com todo respeito à profissão do cara, que era repórter também e tal. Uma foto do prefeito, de outras pessoas e os cachês e os nomes. Tipo, acho que a discussão é bem ampla, pô. Por exemplo, como eu vou comprovar que posso receber um cachê de 20 mil? Se hoje alguém chega e me contrata para tocar num lugar 50 mil, como é que eu vou comprovar isso na Receita? Que outra nota eu tenho desse valor? E isso está relacionado ao mercado, não está relacionado a prefeituras. As prefeituras, quando vai procurar esses artistas, ela já tem um mercado ali. Então a discussão é ampla. E eu senti que ali era mais uma vontade de atirar no prefeito. Sim. E, tipo, envolveu a gente, pô, como artistas, e eu vi um monte de gente, massa, tal, é isso mesmo, tal, revoltado. Só que a gente tem que organizar a revolta. A revolta não é só uma revolta, ela tem que ser organizada. E Sim. participativa. Então, ali meu nome caiu como, tipo, um cachê de 10 mil, enquanto bandas com músicos estava valendo entre 3, 5, e tinha um nome só, Griot na Gol, 10 mil.
O cara não se deu um trabalho como repórter de procurar saber o que de era averiguar, isso. né, de confirmar realmente para quem tinha ido, né, que era pro coletivo no caso. Exatamente. E aí eu fiz 3 posicionamentos lá e criou um debate. Eu disse, tá bom, não vou entrar em debates, porque eu já falei o que eu queria falar, era provocar. Então Sim. já tá. Mas rede social foi. Então, Coisa rápida. é muito isso da sociedade do espetáculo, e a gente está aqui produzindo nas periferias. Aí dentro desse texto dele colocaram o festival Live Suas Mãos como proposta, como, Sim. né, contraproposta e tal. Aí criou polos tal, e no Porto Dantas fizeram uma programação. Pô, mas esqueceram do Som de Quebrada? O Som de Quebrada ocorre todo mês lá, já tem 5 anos. E não colocaram a gente. Então, às vezes, nem os artistas estão sabendo o que está acontecendo em cada comunidade. E aí o hip-hop, ele tem um empoderamento nisso, porque ele está todos os dias acontecendo em Aracaju. Todos os dias, independente de casa de show. Eu vi muito reggae ir para os shows lá na praia. Teve uma época que o reggae estava bombando. Massa. Mas e nas periferias? Polícia, assassinato, droga. Essa é a imagem, cara. E a gente sai das nossas periferias para fazer uma festa. Teve um show de reggae que eu cheguei que tinha uma menina saindo em coma alcoólico, pô. De um show de reggae, pô. Coma alcoólico. Eu olhei e disse, caramba, velho, essa não é a minha realidade. Então essas coisas foram que foi criando aquela vontade de fazer as coisas na periferia. Mas às vezes a própria periferia não está interessada porque ela já vive aquele cotidiano ali e quer algo diferente. Mas, na sua opinião, o que você acha, Griot, assim, dessa questão, como você falou, né? Você falou do exemplo da galera do coletivo, né? Do Live Suas Mãos, tal, que tinha feito aquela programação fictícia, né? E aí, tipo, ele esqueceu né, um coletivo, né? Um evento que sempre está rolando, tal. Você acha que um problema mais, uma questão mais de comunicação, de divulgação, ou você acha que é tipo sei lá, um processo de invisibilidade, tipo de negação? Então, eu como... Por que a gente não... Porque assim, eu estou falando por mim também, né? Você está falando aí tal de alguns eventos, né? Como por exemplo o Som da Quebrada. Eu me recordo de ter ouvido falar, mas não de, né, de saber da programação e também não ter buscado. É uma falha minha. Mas, tipo assim, o que precisaria ser feito, assim, ou talvez a questão da comunicação que chega, ou você acha que é tipo uma invisibilidade mesmo, né, das pessoas não buscarem? Então, eu vejo como uma questão de mão dupla, né? Tanto tem uma falha de comunicação da nossa parte também, né? Porque esse também é um efeito desse novo momento social, né? A gente se fecha em bolhas e vai se movimentando ali. Inclusive, o próprio Pardal, eu vi esses dias, ele abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram e alguém perguntou sobre isso, sobre bolhas. E ele falou, eu achei maravilhoso que ele falou, velho, a gente entra em bolhas até para se defender, pô. Se a gente... Se eu não tenho o meu coletivo lá do axé e se eu não estou lá integrado ao que está acontecendo ali, eu perco essa fonte de acolhimento e de apoio. De certa forma, ali é uma bolha também. Uma bolha religiosa, tal, e etc. Mas esse é um efeito, né? Uma das causas. Mas essa questão da comunicação e assim... E agora é uma crítica que eu vou fazer. A gente... como sociedade e como artista, a gente também se divide em classes. E eu percebo que existe uma classe artística que está mais ligada a uma classe social que tem condições de estar comparecendo em show, de estar consumindo os produtos. Então, isso na periferia, e a periferia ela é exigente pra caramba. Assim, eu na minha ignorância crítica, eu digo que ela consome muito mal música, mas ela é exigente, ela tem uns padrões, inclusive musical. Não é essa vivência que a gente teve na década de 80,
90, né? Que também os músicos, pelo amor de Deus, né? Eram... Hoje, pra gente como rap concorrer com uma música como a Rocha na periferia é difícil, nego. É duro. Porque a pessoa chega do trabalho ou chega final de semana, ela quer sorrir. Ela não quer refletir, não. E a gente ali está tocando em feridas, está tocando em reflexões que muitas vezes a gente mesmo está praticando. Então, é difícil. Então, e também tem essa questão que eu falei lá do início, que ainda hoje rola. As pessoas da Zona Sul têm um pouco de medo de vir para as zonas periféricas da Zona Norte, porque os programas de reportagem policial só colocam a gente como cinturão da violência, né? Sim. Então, o cara que tem a opção de ir na Orla, no Che, ou no... Como que é o nome daquele bar? Clash, Stones... Não, tem um bar aqui perto do Cirurgia, como que se chama? Doca. O Doca. A pessoa que tem condições de ir para ali, ela não vai descer para o Coqueiral. Ela não vai descer para o Porto Dantas. Quando era no bairro industrial, ainda era ali, ainda é centro. Hoje é mais centro, né? Mas é isso. Então, ela tem outras opções. E a gente, como periferia, espera que a própria periferia chegue ali. Mas aí a gente vai ter que combater, vai ter que disputar com essas músicas também, do tipo, o cara quer ouvir uma rocha, o cara não quer ouvir um rap. E também é outra coisa curiosa também, né? Porque até nesses bares que você falou aí, nessas casas, né? O Che, por exemplo, né? Ao menos assim, eu não recordo, né? Desses espaços de... Quer dizer, Doca, eu lembro, da galera, eu acho, do Santa Cena, se eu não me engano. Tem a Baile de Preto, toda quinta-feira rola. Isso, e também o Santa Cena, também o coletivo chegou a tocar lá e tal, que fui ver. Mas nesses outros bares, assim, nessas outras casas, nunca vi, eu não lembro necessariamente de ter visto, né, as vezes que eu fui. Então, novamente, é aquele modelo de mercado. Também, né? Por exemplo, você tem uma casa de show, você vai contratar um artista, você quer saber qual o público desse artista. Quantos vão chegar? Porque você paga bar, você paga técnico de som, às vezes aluguel, você precisa ter um retorno. Sim. Então, e a gente também tem que sair dessa linha do tipo, não, chama a gente aí para ajudar. Não é questão de ajuda, não. Porque musicalmente, a gente tá tudo no mesmo patamar. E o rap é a música mais ouvida do mundo. A música mais ouvida do mundo então, é o rap. Justamente o meu questionamento é esse. Bem, a gente tem essas pessoas, esses artistas que fazem essa música, que é a música mais ouvida do mundo atualmente, né? E os caras não estão aqui, não chegam, não conseguem chegar. Porque não tem público. E o público que tem, ele não é um público do rap, ele é um público da noite. Um público que, independente se vai ser reggae, se vai ser rap, se vai ser samba, ele está no rolê da noite ali e tal. E assim, a gente são fases, né? O rap, ele já teve uma fase no Brasil que ele não dialogava com ninguém, renegava a música brasileira, inclusive. E tipo, e o Racionais ele traz muito isso, né? Se você pega, hoje você chega no Spotify, você tem uma rádio, não sei como é que chama, que são todos os samples que foram utilizados pelo Racionais. Então você vê a diversidade ali, né? Da música negra, tal. Inclusive até tem um Liverpool, eu acho, que é um sample de Jesus Chorou, que é uma banda da Inglaterra, pô. Uma música triste e tal. E o cara vai lá e faz um... Então, tipo, o próprio rap, ele passou alguns anos se bloqueando para algumas coisas. Mas eu acredito que tem muito isso também, da divisão das classes sociais, e a gente também peca muito em se guetorizar. Guetorizar, eu estou falando de uma forma de falar pra gente mesmo. Não buscar essa onda de falar... Velho, eu já vi o próprio Ed Rock gravar com sertanejo, pô. Marília Mendonça, pô. O cara gravou. Isso, há 15 anos atrás, o cara ia ser metralhado, né? Então, tipo, tem logo muita essa rock sacada. do Racionais, né? Que tem essa... E, tipo, essa questão do mercado.
Então, é algo que no Brasil está acontecendo, já está acontecendo, a questão da indústria musical, a questão do mercado, mas dentro dessa perspectiva que a gente conversou aqui, que eu atuo, eu digo que estamos ameaçados. Porque quando você tem um festival que você precisa desembolsar 400 conto para entrar, e quando você entra, você vê, que nem o Lula Palusa aí, vários trabalhos escravos dentro do processo, você diz, caramba, tem gente ganhando dinheiro dizendo que a favela venceu, mas em cima de outros, em cima do sangue de outros, do suor de outros. Então, até que ponto isso é válido para a proposta do hip hop? Porque se a gente ficar dependendo da indústria, a indústria, o capital hoje é assim, né? A bolsa é assim, né? Sobe e desce, né? Sobe e desce. Se ela cair, quantos desses têm respaldo e atitude de ir para a rua e colocar seu som na rua e conversar na rua? Porque você chegar numa comunidade que nem o Japãozinho e chegar lá de Porsche e cantar essas coisas, a galera vai dizer, eu quero isso tudo, mas primeiramente eu quero o seu. Eu quero o seu. Vai Começar começar com com deixar você. o seu aqui. Começar com você. Pô, é uma realidade muito diferente da nossa, pô. Então, não estou dizendo que a gente não pode ter isso, mas que, tipo, não adianta eu estar no topo, como a galera fala, e minha mãe ou meu vizinho tá ali sofrendo, pô. Não adianta, porque, tipo, é um coletivo, Djale, griot, é o sangue que pulsa, é o ciclo. É o ciclo, é um resgate. Por exemplo, em Mali, a gente tinha ali o cara mais rico do mundo, Sudiata Keita, por conta do ouro. Tinha muito ouro naquela região. Hoje a gente está aqui num debate no Brasil das terras indígenas, dos garimpos. Aí você chega, pega um MC que, porra, tá aí bombando pra caramba, o cara vem com uma correntona de ouro. Mano, mas será que ele tá sabendo dessa treta que tá rolando? Porque eu não teria essa coragem de... Tipo, é massa, é bonito, tal, pá, venceu. Não, eu tô ali com um ouro, velho, que os nossos povos originários tá morrendo por conta disso. Pois é. Mas se não colocar o ouro, a galera não vai ver que o cara... Então, sabe? É aquela coisa do mercado tá guiando isso. É coisa que você estava falando que o Ricardo tinha comentado, né? O lance do ter e do ser, E do né? ser, pô. Então, quer Então dizer... vira um produto que é para satisfazer a sua necessidade de consumo, de status, né? E não necessariamente enquanto um instrumento de comunicação, um instrumento de conexão, um instrumento de ancestralidade, enfim. Teve um podcast de um dos manos que são MCs esses dias. Eu acompanho tudo, cara. Eu acompanho, eu gosto. Também, cara, podcast. Eu gosto de ver, cara. Tanto aqui como fora eu gosto de ver. Eu sou um pesquisador disso. E aí ele falou assim que... Perguntaram sobre a questão do momento hoje. Ele falou, não, que o momento tá bem melhor, tal, porque antigamente não tinha show aqui e tal. Eu disse, opa, faltou conhecimento. Primeira vez que Racionais veio aqui foi na década de 90. Eu já estive em palco aqui no Gonzagão, que Realidade Cruel tocou. Já estive 2 vezes no mesmo palco que o Racionais. Agora, assim, nunca fui lá no camarim e tal. Não, a gente sempre foi meio marrento também para essas coisas. Dizer, bom, um monte de gente tá ali querendo ver o cara, pô. Eu vou estar ali, mas o cara nem vai olhar para mim, pô. Deixa lá. Nosso momento é o palco. Então, Inquérito, vários shows a gente já teve aqui. Inclusive, sábado a gente vai para Recife. Opa! Pegar o show lá de Racionais. Massa, Em Recife, Racionais, Djonga e Baiana System. A gente vai de 5 pessoas no carro e tal. Pesado aí pra mas vamos lá ver, porque tipo, desses últimos 15 anos, 10 anos assim, eu não vi mais o show de Racionais, eles estão numa nova configuração, né? A gente vai lá ver, mas eu não tenho muito paciência não também de estar em show, pá. 15, 20 minutos eu já estou impaciente, muita gente, as costas já dói, ficar em pé. Mas a gente vai nesse rolê. Mas aí esse moleque falou isso, que tipo, não tem muito show, não tinha muito show, e agora as coisas estão acontecendo. Não está, pô. Qual foi o último show que teve de rap aqui grande? Não teve. Tem os raps locais, mas não teve. O último show que teve rap grande foi Projota.
no Projeto Verão. Sim. Que a gente nem assistiu porque estava lá na Arena Criativa. Então, tipo, falta essa visão. E às vezes eu não vejo como maldade, mas eu vejo que faltou uma disposição para a pesquisa. E olha que a gente está ativo, a gente é antigo. Antigo, entenda, né? Porque eu sou nova escola eternamente. Sim. Quando eu comecei a fazer rap, era Racionais. Como é que a gente se compara? Hoje os moleques estão começando, aí vê a gente e diz, opa, fiz uma música melhor que ele. Eu tô... Mas para a gente não tinha como fazer isso, Sim. tá ligado? Então, tipo, faltou disposição para pesquisa, pô. Teve muitos shows aqui. Aqui, Sergipe, ele é um estado pequeno, mas é um estado... A gente fez a primeira semana municipal do hip hop do Brasil. Foi aqui. 2011. 2011, a gente tem uma semana municipal. Ela aconteceu em 2012, aí mudou a prefeitura, não ocorreu mais. Aí em 2018 eu estava estagiando na educação, aí movimentei junto com algumas outras pessoas, a gente conseguiu fazer em 2018 e estamos tentando fazer esse ano. Temos um programa de rádio que está desativado, mas passou aí 15 anos. Temos um programa de TV, temos uma lei estadual do hip hop. Nós somos um estado ousado, politicamente ativo. Depois da gente, vários outros municípios criaram a lei municipal do hip hop. Foi Sergipe, pô. E a pessoa que está fazendo hip hop hoje não sabe disso? Está mais ligada ao melhor som, ao seu melhor. Estamos ameaçados. E a partir disso daí, isso faz... Porque assim, eu gostaria muito de sentar aqui e dizer, eu sou um artista. Mas as condições não dão esse privilégio, pô. Você tem um ativista, um garimpeiro, estamos ali garimpando, buscando espaço. Mas nessa provocação, nessa forma, também você está fazendo arte, né, cara? Estamos fazendo arte, sim. Arte então de você não viver, deixa de ser um artista. de sobreviver. Eu queria, inclusive, até perguntar para você, cara, sobre o clipe. Você fez um clipe, né, em 2021, não é isso? É um visualize na linguagem audiovisual, é um visualize. Uhum. O clipe quer dizer, eu chamei de clipe aí, mas agora... É um clipe, né? Pra mim é um clipe. Naturalmente. Eu também chamei de clipe. Aí você falou aí que é visualize, eu comecei a ficar confuso aí. Linguagem audiovisual é isso, né? Então, que você traz essa provocação, né? Essa afirmação aí dessa junção do hip hop com essa perspectiva da ancestralidade e da religiosidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, cara, a respeito desse processo de produção, desse vídeo. É bem louco isso aí. Essa letra, ela surgiu a partir de uma experiência. Por exemplo, quando eu falo frutas para agradecer, banhos para equilibrar, água, farinha, dendê, flores para lhe ofertar. Eu estou falando de todo o movimento de ebó, ou oferenda. Grita forte, eu quero ver o preconceito segurar. Essa letra, ela nasce a partir do próprio preconceito dentro das casas de terreiro. Ela parte de um momento que é um segredo de Roncó, mas foi um irmão meu que estava doente, se cortou, né, e estava com tétano, e até então estava internado e não tinha um diagnóstico e tal. E aí a gente estava todo no processo lá no Hospital João Alves, porque se o diagnóstico saísse como tétano, ele precisava ir para uma ala melhor, precisava comunicar isso, estava demorando e ele estava quase morrendo. Dentro do terreiro a gente tem nossas ritualísticas. E aí dentro de uma dessas ritualísticas precisou ter o egé, que é o sangue, que é o sacrifício. E pessoas do terreiro passaram a se manifestar que a gente não tem esse costume. Mas sim uma necessidade ocorreu. E aí as pessoas começaram a se manifestar e criticar e tal. E eu achei que isso era um debate racista. Porque são pessoas que comem carne, são pessoas que não levantam nenhuma luta contra o abate de animais de forma industrializada, inclusive às vezes usa até artigos de couro. E estava levantando esse esse questionamento dentro do terreiro. E aí a gente conseguiu, graças aos orixás, cuidar desse irmão que está vivão aí. E aí essa letra ficou ali bombando, permeando. E eu escrevi ela e deixei ela lá guardada, porque eu tenho várias coisas escritas.
Mas, assim, como eu não tenho muito acesso a instrumental e tal, eu fico ali. E aí, na pandemia ali e tal, veio o edital e eu, de última hora, assim, tentei resgatar ela. Conversei com o irmão do grupo, ele tinha um instrumental lá que encaixava e tal. E escrevi sem segurança nenhuma, assim. Escrevi no edital sem segurança nenhuma. Justamente por isso, por estar falando de cultura de terreiro, que nada, os caras não vão aprovar não, pô, isso aí já sei, tá? Desacreditando da própria coisa. Sem expectativa nenhuma, nada. Era, zero, tal. E aí ela ocorreu e o que foi premiado foi a música, só Sim. o single. E aí Dominique veio, a gente foi na Lagoa Redonda, tal, que a gente sempre ia lá na cachoeira, tal, nas coisas, nesse contato com a natureza. E um dia a gente foi, ela com a câmera, né, sem roteiro nenhum, e foi fazendo as imagens. Ela foi dando algumas ideias, me dirigindo, e a gente foi fazendo. Foi uma coisa bem simples assim. E aí já tinha lançado a música, já tinha sido contemplada. E aí eu subi na plataforma, né, com um clipe que ela me presenteou. Então foi um momento assim legal, porque foi o primeiro clipe, foi a primeira vez que eu subi uma música numa plataforma, né? Foi a primeira vez que eu fui contemplado no edital. Né? Eu chamo de um ebó coletivo, porque o irmão de Axé que fez a capa, aquela capa ali é como se fosse um ebó, uma oferenda. Giramundo é um guardião, é o guardião desse irmão, né? Que foi a quem a gente recorreu para cuidar da saúde dele. Um Giramundo... Laroie Exur, salve Giramundo. E aí a letra foi basicamente isso, falando sobre a vivência do terreiro, as coisas que a gente utiliza, falando sobre alguns orixás que estão na minha guia e uma homenagem a esse irmão e a esse Exu. Inclusive é um Exu que muita gente não conhece. Muita gente veio perguntar, o que é Giramundo? Aí é onde está a parada. Aí é onde está a parada, porque criou-se aí uma discussão, um debate, né? E eu me senti bem feliz, assim, e instigou para fazer outras coisas. Mas eu sempre me deparo nesse questionamento, se eu entrar nesse fluxo, eu vou ter que estar... Inclusive, é uma música que chegou a enjoar na minha cabeça, porque a gente passa um processo gravando, um processo ouvindo, depois a música fica pronta, aí você fica ouvindo para ver se é isso mesmo, se é isso mesmo. Quando a gente lança a música, a gente já está enjoado da música, pô. Eu não consegui cantar ela no Projeto Verão, inclusive, porque tipo, eu não conseguia entrar no clima dela, porque eu lembrava dessa questão, desse momento do irmão, lembrava dessa questão do preconceito, e aí ia me perdendo na música. Então foi basicamente isso, assim, tipo, foi um presente de Dominique, uma música com dinheiro público, uma vivência de terreiro, uma experiência de preconceito de pessoas do próprio terreiro que saíram por causa disso. E tá aí vivona. Tá aí no mundo. Bem, galera, estamos aqui com o Griot, né? Griot Nagô. Cara, a gente já tá chegando ao final, mas eu queria já agradecer demais, velho, por você ter vindo aqui, falado assim, dessa maneira tão clara, didática, produtiva, né? Toda a sua trajetória aí, que é bem rica, né? Tanto na parte da música, no hip hop, na educação com o hip hop, né? Para o hip hop, com essas também, com a sua religiosidade, no caso, né? Também aí. Então, assim, eu achei incrível, cara, assim, muito bom, e agradeço, cara, até por você ter vindo aqui, né? Você fez o primeiro contato, a gente foi conversando, ajustando aí as datas, tal, etc. E aí eu fico muito feliz, cara, de ver um trabalho desse tipo, assim, porque como a gente foi conversando aqui, né? Você foi trazendo isso, dentro desse cenário que a gente tem na música, não só no rap, mas em outros estilos também musicais, tem sempre essa ação do mercado que sempre tenta esvaziar, né? Os discursos, tenta esvaziar também o sentido da arte, da própria música, né? E levar para essa perspectiva mais do consumo, essa perspectiva mais materialista. E aí isso vai apagando a parte essencial, né? Que é a essência mesmo da coisa em si, né? Então, eu queria, cara, agradecer demais assim, por você ter vindo aqui, por ter brindado a gente também, né, velho?
Tanta coisa, sério, cara. Sinceramente, eu tô muito feliz, cara, de Massa. ter gravado esse podcast, nesse episódio, né, contigo, cara. Troca muito rica, velho. Comunidade hip hop que agradece, né? Esses espaços são essenciais, assim, tipo, acho que uma das coisas que desse novo momento aí que mais brilhante, que eu sempre fui um cara que busquei pesquisar os artistas que eu admirava, mas não tinha muito material. E aí quando a gente via alguma entrevista, a gente era muito contemplado. E essa onda do podcast aí chegou, porra, fico horas e horas assim, dirigindo, tal, às vezes vou fazer uma caminhada, vou ouvindo e tipo é muito muito acolhedor assim, tá ouvindo pessoas que a gente admira e também participar, né, e falar de pessoas que a gente admira, que tá próximo. O hip hop é uma cultura realmente de transformação. Eu sou experiência viva disso, né? Eu parei de estudar na 8ª série, pô. Parei de estudar na 8ª série. Quando fui pro Paraná jogar handebol, eu disse, não, agora minha vida bombou, vou ser atleta. E aí parei de estudar, fui voltar a estudar em 2014. E aí, tipo, fiz o Enem, passei, aí fui buscar os outros Enems que eu tinha feito para ter meu certificado de ensino médio. E aí, tipo, estudei serviço social através do ProUni, né? Foi uma retomada. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu estava bem atualizado. E isso era o hip hop que estava me dando. De saber questão do mundo, questão da atualidade. Então, tipo, eu acho que eu não trago o hip hop para os meus espaços. O hip hop que me leva para os espaços. E eu tenho essa responsabilidade de sempre estar citando essas pessoas que estão aí. Hot Black, Negratia, Sinho do LPV, o coletivo Conexão Lamarão, o CUFA, Nação Hip Hop. Muita gente, velho, muita gente aí. O próprio Santa Cena está fazendo um trabalho excepcional no Santa Maria. E você vê que são comunidades que estão na invisibilidade, pô. E as pessoas chegam, às vezes com um ego, mas a gente compreende. Uma pessoa que estava na invisibilidade, pô, que não tinha nada, começa a ter um certo orgulho, ela incomoda. E se não incomodar é porque não está viva. Então, a viagem é essa, transformar. Eu gostaria de finalizar com um verso, né? Opa, se for possível. Manda aí, cara, com certeza. Super possível. Microfone ligado, todo seu. Essa não foi lançada ainda, mas é uma provocativa também. Eu vou fazer meio que no modelo slam, né? Que é de poesia. Lembrando que o rap é ritmo e poesia, ou revolução através das palavras. O ritmo vem primeiro e o ritmo vem de lá, de África, né? Um salve para quem está chegando agora, um incentivo forte para quem ainda está de fora. Eu venho sem holofotes, brilho na trilha sonora, o hip hop é grande e será sempre uma escola. Nem velha e nem nova, nem de homem nem de mulher, espiritualidade é o que consiste a nossa fé. Uns diz que salva, outros que mata, egocentrismo estraga. O topo que almeja faz vários jogar a toalha. Politicamente resistente nas causas sociais, Brasil se dividindo em divergências culturais, globalização mantendo os gados nos currais e a cultura de massa pacifica opiniões e muito mais. Manipula, vai além daquilo que transmite ou tudo aquilo que convém. E quantos vão para ataque, hein? Quantos são reféns? Se o hip hop é uma indústria, os proletários serão quem? Esse produto de consumo, necessidade humana que define vários rumos, na prática MCs querendo dominar o mundo, são novos patriarcas com sede de latifúndio. Eu sou o universo gueto Nagô, nosso terreiro é Xangô, celebro a vida e a resistência com coragem, para ter certeza dessa imensa viagem, almas rebeldes, reluzentes nessa imensa passagem. Meu irmão... Griou Nagô na voz. É isso aí. Griou, esqueci de perguntar uma coisa para você. Onde é que a galera pode encontrar essas informações, além da sua arte, né? Também essa arte incrível, cara, maravilhosa. Também esses eventos que estão rolando nas periferias. Onde é que, se a galera que está ouvindo, pô, cara, eu gostei desse negócio aí que o Griou falou, cara, aí eu queria ir e tal, né? Onde é que eu posso encontrar essa informação? Então, nas periferias, onde o hip hop nasce, onde o hip hop vive, nas periferias.
no Som de Quebrada, na Batalha do Prisco, na Batalha da Juventude, no Santa Cena, no Sintonia Periférica. Inclusive, uma vez o mano falou numa entrevista, nas redes sociais. Nas redes sociais não, velho. Nas redes sociais tem ali uma informação, mas o hip-hop não está lá. O hip-hop está nas ruas de Jale, Griot. Ele está nas ruas. Mas nas redes sociais você pode ficar mais informado do que está acontecendo. A minha rede é César com S, FMG 079. Lá tem algumas informações. A gente vai estar fazendo agora no dia 5 de maio o Estação Juventude, lá no Marco Freire 1, na Praça da Cultura. Vai ter batalha de break, batalha de rima, apresentação musical, cinema, campeonato de skate, campeonato de futebol de rua. E é isso, procurar saber nas periferias o que está acontecendo. E, gente, pode chegar, o hip-hop tem um respaldo de mediar conflitos, segurança máxima, e eu não estou falando de segurança de polícia, eu estou falando de segurança do diálogo, né? Podem chegar nos eventos de periferia, não adianta achar que está fortalecendo quando você paga um ingresso em um show, numa casa de show. É interessante, é muito bom, mas se você quer fortalecer a cultura, chega nas periferias, nos eventos, chega, leva a família, vai lá, se interessa, fala, dialoga. E outra coisa, todo mundo é hip-hop, não é só pessoas que faz rap ou grafite ou DJ ou dança, todo mundo é hip-hop. Porque para a gente sair de casa e fazer algo, tem nossa mãe, tem nosso pai, tem nossa irmã, sempre tem alguém fortalecendo para que as coisas aconteçam. Hip-hop é comunidade, é sociedade, estamos vivos, é isso. Perfeito, perfeito. Galera, tivemos aqui Griot Nagô falando para a gente sobre o seu trabalho como educador, como ativista, né, como ele falou. E só deixar mais recadinhos para vocês, né? Vocês já sabem, né? Vocês que sempre escutam a gente sempre passa na Rádio IFES às sextas-feiras, né? Das 10 até as 11h30, com reprise no sábado também 10 às 11h30. E para vocês acompanharem a gente, né? Se não conseguiu ter tempo ali para ouvir na rádio, você pode ir no nosso podcast também, o Diga Aí Podcast, que todos os episódios que a gente gravou até hoje vão estar lá. Se quiser acompanhar as informações no Instagram, a gente tem também lá o nosso @digaí_podcast, para vocês acompanharem o que está rolando, né? E é isso, a gente recebeu o Griot Nagô, mais um episódio cumprido, missão cumprida. Semana que vem tem mais outra missão, mais outro artista, outra artista. Vocês só vão saber se ouvirem. E é isso, deixo um abraço grande para todo mundo. Um beijo, brigadão, Griot Nagô, e vamos nessa. Ó, mano, checa o cabecile. A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio IFES, comunicação sem fronteiras.